Eu fico. Talvez eu não consiga sanar todas as curiosidades e perguntas de vocês, porque assim, o meu papel na animação, eu acho que assim, é muito coadjuvante, né? Eu tenho uma pequena colaboração, né, que foi dada. Na verdade, eu acho que representar o norte assim é uma, né, sem a presença da Flávia, eu acho que a Flávia, que é a grande pioneira nessa história aí, ela me arrastou para esse projeto, né? Eu fui arrastada para a animação por ela que me catou. Então, vai ter coisas assim que, na verdade, a minha representação, ela realmente ela é um pouco menor do que toda a vontade que a Flávia teve de retomar uma coisa do cinema lá no Pará. A história minha e da Flávia com relação a que chegou a animação, ela vem da infância da gente. A gente tinha uma tia que morava na Itália e ela mandou para a gente umas caixas de massa de modelar, que era uma coisa que não existia no Brasil, além daquela uma massinha muito horrorosa que era eu acho que já era a Corfix, mas que na época, imagina isso, em 70, né, início dos anos 80, né, era um material horrível, né? E era a brincadeira predileta, era a gente fazer bonecos de massinha e brincar, né? De casinha, enfim, de milhões de coisas. Depois, né, de um tempo, tanto eu quanto a Flávia, a gente sempre desenvolveu essa habilidade um pouco mais, né, artística, de confecções de coisas, né? Depois a gente fez curso de boneco de espuma, fantoches, e tinha um grupo chamado Sem Modos, que era daí do Sul, fizemos curso com eles, e a gente tinha, né, estava sempre mexendo um pouco com essa, fez um curso de arte na Escolinha de Arte do Brasil, enfim. E ela fez uma boneca da Radical Chic, do Miguel Paiva, era uma exposição, e ela fez umas bonecas e tal, e aí daí então veio a vontade dela de fazer o filme, que foi o Leonora. A animação veio por conta, né, acho que foi uma forma dela chegar no cinema, por conta dessa coisa que a gente tinha de brincar de massinha, talvez tenha sido essa, né, usou um pouco, né, esse recurso. Eu saí de Belém com 19 anos. Isso foi em 82, se não me engano. Eu fui a família do meu pai é carioca, né? E eu fui fazer faculdade de história no Rio. A Flávia ficou ainda um tempo. A Flávia fazia faculdade de medicina, né? Ela é formada, é médica, e ela estava fazendo a residência dela. Então, eu saí primeiro, né? Fui morar na casa dessa minha avó e da minha tia, né? Que moravam aqui no Rio. A Flávia veio para o Rio 2 anos depois, mais ou menos. Isso já foi em 85, 86. A Flávia veio para o Rio. Eu acho que ela veio também fazer terminar a residência dela em medicina. Ela fez uma especialização em psiquiatria. Ela trabalhava na Casa das Palmeiras e fazia atendimento clínico. Até aí a gente, né, estávamos nesses caminhos, né? Eu fazendo faculdade de História e a Flávia terminando a formação dela em Medicina. Quando a Flávia entrou na Casa das Palmeiras, eu acho que veio também daí alguma coisa que, né, na verdade, quando a Flávia fez o vestibular para medicina, ninguém entendeu nada, porque todo mundo achava que ela ia fazer arquitetura, porque era uma pessoa que desenhava muito bem, gostava muito, né, dessa coisa do... Então foi uma surpresa para todo mundo. Falei, o que a Flávia vai fazer como médica, né?
Eu acho que quando ela entrou em contato com a Casa das Palmeiras, ela veio essa coisa, né, artística dela, né, acho que deu uma aflorada aí. E, e logo depois ela abandonou a clínica e foi quando ela começou então a fazer, né, trabalhar com essa coisa dos bonecos e começou a fazer curso a gente, inclusive fizemos juntas o curso na Escolinha de Arte do Brasil, que é lá no Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, é uma escolinha de formação para para professores para criança, né, habilitar o ensino de arte para criança, né? Ela não é uma habilitação acadêmica nem nada, mas é uma sensibilização, né, da arte para ensino na educação fundamental. A gente fez esse curso junto, depois fizemos vários cursos de bonecos, né, com o pessoal de 100 modos, eu fiz um curso com o italiano também, que foi um curso lá do consulado italiano, que veio para cá para o Brasil. Enfim, a gente começou a andar aí nesse lugar, mas a saída da gente, né, de Belém foi muito cedo, né, e nos anos 80 a gente já estava no Rio de Janeiro, né, mas assim, eu acho que assim, eu nem sei, eu estou falando isso por uma percepção minha, eu nunca conversei, eu acho que muito com a Flávia sobre isso, mas a Casa das Palmeiras trouxe essa loucura pela arte, né, que estava lá guardadinha. Eu acho que essa vivência que ela teve na Casa das Palmeiras, ela trouxe acho que a vocação verdadeira dela, que é o cinema mesmo, né? E aí trouxe a roteirização, né? A coisa da animação. Eu saí muito jovem de Belém. Eu saí com 19 anos. A minha relação com a cidade, com o lugar, é uma relação muito adolescente ainda, né? Eu sempre tive paixão pelo Rio de Janeiro. Eu só fiz as pazes com Belém, né? Durante um período da minha adolescência, né, com 15 anos, eu odiava Belém, eu detestava, porque eu achava que o Rio de Janeiro era o lugar onde as coisas aconteciam, porque Belém era tudo muito atrasado, né? A novela era atrasada, não tinha filme, nananana, né? E eu, com 15 anos, achava que eu queria viver o momento das coisas acontecendo, e eu não queria essa coisa que veio depois, né? Então, eu comecei a ter uma relação com Belém, uma relação um pouco de negação, né, da cidade, do lugar e do tempo dela, né? Hoje em dia, imagina, né? Morro de saudade, tenho vontade de voltar, né? Tenho vontade de recuperar toda uma história e tudo, mas isso já ficou lá para trás. Mas assim, a Flávia ela saiu de lá já mais velha, já mais madura. Então, ela teve uma vivência, uma convivência com pessoas, com movimentos, né, é, com essa pulsão cultural da cidade muito diferente de mim. Por isso que a Flávia, quando ela pensou de levar, né, o Festival de Cinema para lá, que eu falei para ela, porque a minha imagem de Belém, né, ainda tinha esse ranço do atraso, e eu falava assim, impossível, as pessoas não vão querer ir ver filme de arte, né? Todo mundo vai querer ver só, sei lá, filme eu tinha uma implicância com a forma como as pessoas se relacionavam com Belém. E essa forma, com essas pessoas, é a minha bolha, né? A minha bolha que eu vivi lá, que era uma bolha elite, né? Uma bolha em que as pessoas iam passar férias em Miami, Disney, era a minha bolinha, né? Elitizada, né? Que foi a convivência da gente lá.
né? A Flávia teve a oportunidade de viver em outros lugares, em outras bolhas, conhecer outras pessoas, outro universo. Eu não conheci isso. Isso não foi a minha experiência de Belém, né? Então, quando a Flávia veio com essa proposta, e ela batia o pé, falava: não, Fernanda, porque você não viveu a cidade pulsa coisas, né? Vai ser super bem recebido, vai ser ótimo, a gente precisa, é legal, exatamente porque lá não tem, exatamente porque lá não tem acesso, a gente está aqui, a gente tem acesso a essas coisas, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E é por isso que eu falo para vocês, né? Eu sou coadjuvante nessa história, eu sou uma espectadora dessa história, que foi esse movimento que a Flávia teve. A Flávia é uma pessoa muito inteligente, né, nas observações dela. É uma figura que ela tem um olhar muito vanguarda, inclusive, né, das coisas. Ela é aquariana, né? Ela é a figura que está vendo lá na frente, né? A Flávia, ela teve um grupo que foi Patrícia, Aida, o Marcos Magalhães, né, a galera também do Animamundi, fizeram aquele, também foi um acordo bilateral com o National Film Board do Canadá, né, a formação deles veio daí, né, a Flávia foi casada com o Fábio Linini, que fazia parte dessa galera. A Flávia foi um casamento breve aí de 2, 3 anos, né? Eles tiveram. E aí a Flávia, né, teve contato bastante com essas pessoas também, né? Interessante. Tanto que acho que tem muita coisa da animação que veio um pouco desse encontro, né? O primeiro filme que da onde veio, né, toda essa vontade da Flávia, não sei se vocês conhecem, foi o Leonora Down. Eu acho que também tem uma produção do CTAV, não sei se vocês conhecem também. A Patrícia Alves Dias, né, que é a amiga da Flávia e amiga também do Ed Mota, acabou que apresentou os dois, e então veio daí a história do Ed Mota, que sempre teve uma paixão por história em quadrinhos e animação e tudo, e de imediato aceitou fazer a trilha do Leonora Down. Leonora Down conta a história de uma mulher solitária, né, em uma cidade grande, e que tem fantasias, e como qualquer mulher solitária tem. É um filme muito interessante, e ele não seria o Leonora que né, se não fosse realmente a trilha do Ed Mota, que é muito sensacional. Assim, o Ed faz um casamento aí com a animação da Flávia que ficou muito bacana. E aí daí então começou essa história da Flávia, né, com a animação, e aí logo depois veio quando a gente fez a mostra, que foi em 96, já tinha o Leonor, eu acho, nossa gente, 90? Caramba, que loucura. 90. Nossa, então 6 anos depois a gente fez o festival lá em Belém. Patrícia, então me ajuda aí. O Carlos Gomes, ele é antes de 96? Acho que vocês fizeram para o centenário, que foi em 96. 96, é isso mesmo. Que era 96, o centenário. Né? Foi no centenário. Fernanda, bom, Fala, eu estive com a Flávia em Gramado, ela estava com chuvas e trovoadas, isso foi em 95. Eu queria fazer um comentário bem rapidinho, assim, nós campineiros respeitamos muito Belém, até porque no mesma época que vocês fizeram o filme lá de Carlos Gomes, eu também fiz Carlos Gomes aqui, porque tanto em Belém quanto em Campinas, Carlos Gomes é um símbolo muito forte, né? Olha, eu não sabia, Maurício. Porque Carlos Gomes morreu em Belém, e ele foi criar o Conservatório de Música em Belém e tudo mais, né? E, então é muito forte
Carlos Gomes. Campinas, Belém tem essa ligação muito forte, tanto que temos uma praça aqui muito importante chamada Largo do Pará. É isso, assim, veio uma história da Flávia, né, de me carregar para isso, aí eu fazia animação e os bonecos, eu não tive participação no Leonoras, foi uma história só dela. O Carlos Gomes, né, foi uma animação live action da Carla Camurati, que a gente fez, e aquelas animações que tem em 2D, né, que foram feitas por mim, e a confecção dos bonecos também foram feitas por mim. Eu ajudei também na produção do filme, enfim, né, porque a gente acaba que faz tudo. E o Ninó, que é um filme realmente assim que eu e a Flávia a gente construiu juntas, né? O roteiro é dela e tudo, mas o cenário é do Carlinhos, ele não foi da gente, mas a animação e alguns objetos, enfim, outras coisas, a boneca é da Flávia, né? Ela tem o layout da Flávia, mas a animação foi feita por mim e por ela também, mas basicamente eu assumi a animação do Ninó. O Ninó é aquela história que eu falei para você, Patrícia, tem que ver no CTAV mesmo, eu não consigo, né? Não consigo ter acesso ao filme. Ela fez depois um filme de live action também, chama Chuvas e Trovoadas, que é é baseado no livro de uma escritora paraense, que é um curta-metragem, com a Patrícia França, uma atriz que já não atua mais, se não me engano. Depois ela produziu um outro filme, que foi Açaí com Jabá, que é de uns meninos lá de Belém. Isso já foi depois já do festival, e acho que já fez parte desse edital lá da prefeitura. A Flávia, acho que ela foi a figura que deu uma mexida nessa coisa do cinema em Belém, né? Ela foi lá cutucar mesmo. A Flávia, ela nunca fez curso, a Flávia não fez curso de roteiro, a Flávia, mas era uma escritora, né, nata. Tem um roteiro de um filme que nunca foi feito e tudo, que chama Pequena. É a história de lá em Belém tem o hábito, né, escravocrata, né, das famílias ricas, elas pegam para criar as meninas, né, do interior, né, as ribeirinhas, e essas meninas chegam pequenas, né, então elas são chamadas de pequena, é a pequena da casa, né, e é a história de uma menina que chega, vive a vida inteira, né, da família e velha, né, no final da vida, e a vida dela é a vida da família que ela serve, que ela cuida, né? Vai vendo as gerações passando, né? Da filha, da neta, da avó, né? É um roteiro super incrível, super incrível. Mas que ficou aí engavetado, porque depois, né, veio essa vocação religiosa aí, e isso tudo foi abandonado. Eu, depois de um tempo, retomei algumas coisas, mas que foram só umas experiências muito breves, né? Que foi, acho que em 2010, a Patrícia Alves Dias me convidou para fazer parte de um projeto que era um acordo Brasil-Cuba. Foi feito um filme de 2D e teve também em 3D, 3D não, com bonecos. Foi confeccionado pelo Daniel Hertel, não sei se vocês conhecem. Ele é do Rio de Janeiro, fez um filme de animação muito bonito também. Ele tem uma marcenaria
Os bonecos e os cenários foram feitos todos de madeira. Foi convidado um animador que é esqueci o nome dele, é um cubano, fez um filme incrível. Depois eu mando para vocês essas informações. Aí a gente fez esse acordo que foi feito pela Secretaria do Audiovisual. Na época era a Ana Paula, que era a secretária, e nós chegamos aí para Cuba, né? Foi um acordo bilateral, né? Para dividir expertises, né? O ICAIC, que é um instituto lá de animação que recebeu o projeto. Esse projeto ele era para ter sido desenvolvido em outros filmes, mas acabou que a Ana Paula também saiu da secretaria por um problema pessoal, e acabou que o projeto também não se desenvolveu, ele ficou só com esse filme de animação. Fernanda, eu só queria te ajudar complementando a informação. Esse filme que você fala na parceria com a Cuba se chama O Caminho das Gaivotas, né? Ele foi feito nessa parceria do contexto do CTAV Rio com Cuba, e eu acredito que esse animador ou esse cineasta aí da animação de Cuba que você fala talvez seja o Bárbaro Joel Ortiz. Seria esse? Isso, é o Bárbaro, Tá bem. Ele mesmo. Eu acho que a gente pode começar um pouco por aí, porque vem daí um pouco o ânimo da Flávia também de fazer, né, o cinema de animação que ela começou a desenvolver, veio da ideia da gente fazer um festival de cinema em Belém. Foram 3 edições, uma primeira em 96 como uma mostra de cinema, e já tinha uma sessão de animação, que eram de filmes franceses, sem diálogo, né? Porque a gente entendia também que precisava ter uma conexão direta por conta, né? A língua não atrapalhar essa conexão com o público, e a gente sabia que também que estava levando uma novidade em termos de audiovisual para a cidade, né? Depois vieram 2 edições do Festival Internacional de Cinema da Amazônia, que a ideia era transformar depois um festival só de animação. Mas o projeto acabou que ele só ficou em 2 edições por conta de viabilidade financeira mesmo. E logo depois também veio o Animamundi, e aí a gente meio que deu uma declinada também nessa ideia, né, de fazer um festival de cinema de animação. Quando veio a ideia do festival de cinema, que a Flávia que me propôs, né, ela chegou comigo e falou assim: vamos fazer um festival de cinema em Belém. E eu falei: impossível fazer um festival de cinema em Belém. Na verdade, a Flávia, o envolvimento da Flávia foi muito mais com essa intenção, sabe? A intenção de incentivar, a intenção de cutucar esse lugar, sabe? Então eu fui atrás, né, desse chamamento aí da Flávia, dessa convocação. E quando que eu vi o festival acontecendo em Belém, né, eu lembro que assim, o primeiro impacto que eu tive foi que no primeiro dia de sessão ainda, como é que é o nome do lugar? É lá na Praça da República, tem na Praça da República não tem um teatro que é um teatro de arena? Como é o nome daquele lugar? Valdemar Henrique. Chegamos no lugar e a gente estava arrumando, ia ter uma sessão lá e tal. E eu fui para fora, assim, né, ver a bilheteria, não sei o quê. Quando eu olhei, vi uma fila que não dava para ver o final da fila. Eu fiquei olhando para aquilo, eu falei assim, pelo amor de Deus, eu tomei um susto, porque eu não imaginava o quanto que tinha ali uma falta, e a Flávia conseguiu identificar isso, né? Essa foi a percepção dela. E tudo o que nós passamos, todas as sessões, a gente tinha que botar a plaquinha na porta de lotado. Tanto que, assim, a gente fez várias sessões extra, né? De filme de animação, de filme de áudio, tudo que você possa imaginar, né? Recuperamos, né, filmes
antigos paraenses, né? Para passar de novo, enfim, a Flávia futucou todo esse universo aí e trouxe isso. Eu lembro que a gente fez uma sessão que ela quase que pegou, na época, o prefeito, eu não lembro quem era, pelo pescoço, né? Quase que intimou ele a participar e fez na hora, a gente fez antes de uma e tal, a gente fez um debate, né? E convidou o prefeito para ir lá, e ela, na hora, ela fez com que o cara assumisse um compromisso de fazer uma lei, né, de incentivo para, né, para curta-metragem, para filme, para não sei o quê. Lembro que ele ficou muito desconcertado e, no final das contas, ele falou, não, tá, vamos fazer. E a lei está lá, né? Então, ela tinha essa coisa mesmo, né? A Flávia sempre foi uma pessoa muito apaixonada por cinema. Ela conseguiu fazer um movimento na cidade, né? E, assim, expectativa para o ano que vem e a expectativa para o outro ano, a gente começou a ver que as pessoas estavam assim, quando que vai ser o festival, né? Quando que vai acontecer? Eu fico muito feliz de saber que teve uma continuidade no festival, que eu acho que, se não me engano, não, é o festival que quem depois levou foi a Dira Paz, né? Que tem continua o festival, ele não é de animação, né? É um festival de cinema, mas eu acho que já em 99, se não me engano, já teve uma edição do festival. Se não foi em 99, já foi no ano 2000. Assim, não teve muito um espaço de tempo muito grande, e já teve continuidade com o festival lá. Mas a gente, assim, era um mundo de gente que ia, as salas eram lotadas, os, os, é, os diretores mandavam um e-mail para a gente perguntando, mandando filme, seleção de filme, né? A gente fazendo a curadoria, basicamente a Flávia que fazia a curadoria de todos os filmes que iam para o festival, e a gente recebia e-mail de todos os diretores querendo ir, todo mundo queria ir para Belém. Eu lembro que quando a gente levou um filme como é que é o nome dele? O Brant? Beto Brant. Eu não lembro eu acho que nós levamos os Matadores, e aí teve um atraso na sessão, alguma coisa que aconteceu. Desculpe, não sei o que. Ele, Fernando, meu filme está na Amazônia. Quero saber, tá tudo ótimo, mas eu estou feliz. O cara estava assim, numa felicidade absurda, porque o filme dele estava em Belém do Pará, no meio da Amazônia. A gente, sabe, ele não imaginava, né, um festival na Amazônia naquela época, 97, imagina, né? Beto Brant ainda começando e quicando, porque ele estava em Belém do Pará e o filme dele estava passando lá, assim. Então, eu acho que foi uma alegria, né? Tanto para as pessoas que foram convidadas, enfim, tudo, e quanto para a cidade, você ter, né? Poder ter abrir, né? Essa possibilidade de entrar em contato com um universo que durante muito tempo ficou ali fechadinho, né? É isso, assim, eu acho que e em todos os festivais tinham as sessões de animação. Eu lembro que a gente levou o Otto Guerra também, acho que já foi em 98, né? Levamos quase todos os filmes, fizemos uma sessão dos filmes do Otto, assim, que é maravilhoso. Levamos filmes do Karl Hamburger, né? Nossa, foi muita coisa que foi vista, assim, foi muita coisa legal. Mas, assim, a gente tivemos alguns problemas que foram muito pessoais, né? A gente tinha no Festival de 98, a gente teve
que foi o último, né, ano do festival que a gente fez em Belém, nós tivemos problemas de saúde, né, familiares, assim. O meu pai começou com... que a gente teve o falecimento da nossa avó, que era uma pessoa de, assim, importância ímpar na vida. Era uma figura que se misturava com a nossa existência. Então, já foi um baque muito grande, né? E logo depois a gente teve diagnóstico de Alzheimer na família, né? O meu pai e a irmã, ao mesmo tempo, eles começaram com um processo de Alzheimer. E isso foi determinante, assim, para o afastamento da gente com relação ao cinema, porque é uma trabalheira absurda, né? Um estresse enorme, até a relação, né, entre irmãs, né, eu e a Flávia, teve estremecimentos, porque, enfim, é uma demanda emocional muito grande e é muito complicado lidar com isso. Então, teve esse afastamento, né? A Flávia, e nesse momento também a Flávia, ela se descobriu outras vocações, né? Tanto que hoje ela tem uma prática religiosa muito intensa, né? E se afastou desse lugar, né? Ela fez, você está vendo, ela fez uma viagem que ela foi para... Quando nós éramos crianças, a gente passava... Meu pai trabalhava no Ministério da Agricultura e ele, de vez em quando, viajava para Belterra e Forlândia. E eu lembro que nós fomos para Belterra, passar umas férias lá. E depois do festival, em 98, depois do festival, ela fez uma viagem pelaquela região. Ela queria escrever era como se fosse um roteiro de viagem, mas em formato de... né, não era um guia turístico, né? Mas era um roteiro de viagem, mas com, enfim, falando do lugar e contando as histórias e conversando com pessoas locais e tal. E eu nunca li esse material que ela produziu. Eu lembro que ela tirou bastante fotos assim do lugar. Foi uma viagem que ela fez sozinha, e revisitou esses lugares da infância, né, e tudo e tal. Quando ela voltou de viagem, que foi o ano que a nossa avó, né, faleceu, que foi em 98, foi no início do ano de 98, isso já no meio do ano, eu acho que ela fez isso, essa viagem foi no meio do ano de 99, ela chegou aí para Belém também, para ver se levantava recurso, alguma coisa. E aí foi nesse ano em que já ficou inviável da gente fazer qualquer tipo de trabalho, assim, né? Por conta da doença deles. E acho que foi por aí. Foi o último movimento que ela fez. Depois ela trabalhou na Funarte como secretária de alguém, acho que foi do Maurício, como é que é o nome dele? Sinclair, se não me engano. Gente, o nome das pessoas, eles vão sumindo da minha cabeça, eu não lembro. Eu lembro que ela ficou um tempo, ela arranjou um trabalho como secretária de alguém na Funarte, mas foi só um mês, logo depois saiu, não deu muito certo. Ela ainda tentou, né, trabalhar, fazer algumas coisas, mas as coisas não deram muito certo. E ela se envolveu muito com a questão dessa descoberta dessa vocação religiosa, e isso foi bem intenso, assim, já, né? Ela já mergulhou de cabeça aí nessa questão dela aí. Então, eu acho que, assim, se for datar mesmo, acho que 99 foi o último momento em que a Flávia fez algum movimento em termos de escrita, alguma coisa do gênero. Depois acho que já não tem mais nenhum envolvimento com nada, não.
Olha, Patrícia, a animação, assim, eu gostaria de ter feito mais. Eu gostaria de, inclusive, de hoje estar trabalhando com isso, assim. É um universo muito apaixonante, né? Principalmente para quem desenvolve habilidades, né? Manuais e tem o contato com o cinema de animação, né? A primeira vez que eu fui animar, eu entendi por que a gente tinha aula de matemática e física na escola. Ali eu tive que colocar em prática, né, a física, né? Inércia, ponto de partida, movimento, aceleração, desaceleração. E no primeiro momento eu falei que eu não ia conseguir, porque, né, aquela memória que você é péssima em matemática e física, odeia, né? E eu estava de cara com a física, né? Eu e a física ali tendo que fazer uma boneca andar. E aquilo foi paralisante, assim, por um tempo. Até que sei lá o que aconteceu, que eu peguei a boneca e saí mexendo e peguei um papel e comecei a desenhar os passos, e ali eu entendi, né, a aula de física de aceleração, ponto de inércia. E foi um prazer enorme, não só, né, por eu ter entendido aquilo que foi durante muito tempo um bloqueio, né, na vida, que foi as aulas de física, quanto saber que aquilo ali eu estava dando vida a uma boneca, um ser inanimado, e que eu estava fazendo com que aquela coisa tivesse um sentimento, né? Tivesse uma memória, tivesse uma história, tivesse uma vida. Foi, sei lá, mágico, assim, muito incrível. E a animação, ela é ou ame ou deixa, né? Ou você ama e fica com aquilo ali para a vida, né? Que eu tenho isso guardado. Ou então é aquela coisa que você não se identifica de forma nenhuma e abandona porque não dá. Mas, assim, a prática da animação, ela é a prática de qualquer coisa que você vai fazer na vida. É treino, é paciência, experimentação, mas, mas quando ela acontece, mesmo com erros, né, que você no início, que você vai fazendo, vai dando as coisas erradas e tudo, mas quando ela acontece, ela é absolutamente incrível. É uma mágica que é maravilhosa, porque é você trazer isso, sabe? Você brincar um pouco né, de criador, né? De você traz vida a uma coisa. Você colocar vida em alguma coisa já fez alguma coisa da vida. Já trouxe alguma já se realizou, né? Qualquer criação, qualquer coisa que você faz, que aquilo que fica para você, que fica para o outro, né? Que a animação, você não faz para você, você faz para o outro, né? O cinema você faz para o outro. A gente só se realiza no outro, a gente não se realiza na gente mesmo, né? Em si. Né? O outro é o que te faz você ser, né? E se realizar. E a animação, ela é exatamente isso, né? Você dá vida a uma outra coisa que se comunica com o outro.
você é aquela mão que carrega essa possibilidade. Então, é incrível, é uma coisa incrível, é muito, muito lindo. Recado para os animadores animem, se animem em animar, porque é um prazer muito grande, assim, dá muito trabalho, mas o resultado final, para quem faz, para quem vê, para quem recebe, né, essa criação é muito mágico, é muito incrível. E é uma possibilidade, a animação você faz tudo, né? Você pode contar qualquer história, você pode dar vida a qualquer coisa, você pode fazer qualquer coisa, porque a animação ela é absurdamente enorme. Então, é muito bonito, assim. É um lugar do cinema que é muito especial mesmo, assim. É muito bacana. Fiquei muito... Quando o que a falou, né, que a Patrícia queria entrar em contato e tal, e a Patrícia, né, falou, né, aonde ela mora, da onde ela falou da Beatriz. Eu falei assim, nossa, gente, aonde que foi, né? Porque, assim, eu acho que era isso, sabe? Talvez esse incômodo lá com 15 anos de idade, né? Que a gente, quando a gente não consegue, quando a gente é muito nova, a gente não consegue muito bem entender quais são os sentimentos, né? Que a gente carrega, mas na verdade era exatamente isso, assim, né? Hoje eu entendo assim essa minha a recusa. Eu acho que era essa coisa que me incomodava, né? Do lugar não chegar, não pulsar, né? Com tanta coisa ali e aquilo morno, né? Aquilo parado, aquilo me dava uma agonia, né? De ver tanta coisa incrível naquele, né? Na verdade, o fato de eu ter morado, né? A minha mãe era paraense, né? Ter morado em Belém durante 19 anos da minha vida foi um privilégio e um presente, porque é um lugar único no mundo, no universo, porque é uma riqueza de uma pulsação, né? Literalmente enorme, né? E eu acho que tinha esse incômodo. Então, quando eu vejo que a Beatriz é do Amapá e ela está fazendo alguma coisa com animação, isso me traz uma alegria enorme. Vocês não têm noção como eu fico assim, nossa, sabe? Que felicidade mesmo. Fico feliz. E que bom que pude ajudar alguma coisa de trazer, né, esse resgate dessa história aí. Já tem muito tempo que eu não... Enfim, a vida vai trazendo outras coisas, né? Trabalho, filhos, já estou no neto, então vai te levando para outros caminhos e eu não... O circuito de festivais, né? Né? Quem está fazendo o quê, quais são as produções, essas coisas, eu já não né? Sei muito pouco, não sei, né? O que está acontecendo, e fico agradecida de vocês terem mexido nessa história de novo, que vai me trazer essa curiosidade de saber como estamos, né? Como que estamos no Brasil com a animação e os festivais, que eu já estou afastada tem tanto tempo, já me traz aí uma vontade de saber. Um prazer enorme, eu fico muito feliz, muito agradecida de poder contar essas histórias, reviver as histórias. Usem o material da forma como vocês quiserem, estão mais do que super autorizados. Enfim, que torço para que tudo dê certo, para que o filme fique lindo, para que tudo que vocês estão imaginando fique maravilhoso. Vamos jogar isso tudo para frente, que quanto mais gente, melhor fazendo essas coisas lindas, tá bom? Tá bom. Agradeço muito obrigada. Enormemente.
Obrigadíssimo, um beijo enorme para vocês. Se cuidem. Obrigada. Se cuidem. Fiquem vivos. Valeu. Muito obrigada. Um beijo enorme. Tchau, tchau. Tchau, tchau, queridos.